Agradecer a irmã Maria, o irmão Edivaldo, que me trouxe aqui com essa oportunidade de falar da parte do Senhor. Agradecer ao irmão Bernardo e toda a minha família, e a irmã e sua família, a irmã Grave e as crianças que estão aqui conosco. Que as bênçãos do Senhor repouse sobre a vida de cada um de vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Serei breve aqui com a mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos fazer menção a partir do verso de número 9, de número 7, aleluia. Glória a Deus. Põe um fundinho de oração aí, se quiser. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos alimentar desse maná juntos. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor nessa noite para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 7. Amém? Amém. Então vamos lá. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas vejo cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Diante da tua palavra que estamos, Senhor, eu não sei expressar, eu não tenho entendimento algum, mas o Senhor que é a luz, o Senhor que é a sabedoria. O Senhor que é o entendimento a qual nos concede para expressar, para examinar e para contribuir, segundo a tua palavra, a tua riqueza que o Senhor nos concede. Pai, nessa noite aquietai os corações afligido, Pai. Nessa noite traz paz, traz conforto para esse coração. Nessa noite vamos repreendendo a retaliação, as lutas, as pelejas a qual o inimigo tem trago sobre vida, Pai. Nessa noite cancelamos, meu Pai, a obra das trevas. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, cancelamos obra de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria. Nessa noite cancelamos o espírito de humilhação, de exaltação. Nessa noite cancelamos, meu Pai, o espírito do orgulho, da soberba, que queira, meu Pai, combater nós, Senhor, a levar-nos a pecar contra o Senhor. Nessa noite nós clamamos a Ti que nos dê um coração humilde, um coração reto e justo, um espírito voluntário
contrário, cuja, meu Pai, a sua vontade é agradar a Ti. Nessa noite nós não rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E a igreja que crê, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmãos, é gratificante trazer uma mensagem, uma responsabilidade a qual nós temos diante do Senhor e diante da congregação da Igreja de Cristo. Muitas das vezes nós viemos com palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós não fazemos memória dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Muitas das vezes não fazemos memória do que aconteceu, que o Senhor diz, lembrai-te da mulher de Ló. Muitas das vezes não fazemos memória de Moisés, um profeta chamado, cuja para libertar o povo do Egito. Muitas das vezes não lembramos a morte dos profetas. Muitas das vezes não falamos a mensagem da cruz, a qual Jesus nos traz a contribuir com a mensagem viva e eficaz. A palavra que divide junto e médula, que traz nosso pensamento a ser revelado, o que está oculto em nosso coração. Deus tem uma grande obra na vida dessa mulher aí. Seu nome é? O Senhor já me revelou a grande batalha que você está passando. O Senhor diz que você precisa renovar uma aliança com Ele. Aleluia. Essa noite você está, entre aspas, para renovar essa aliança com o Senhor, entregar a sua vida a Ele, porque o Senhor tem grandes coisas na sua vida para acontecer. Essa noite, Rebai na Sesga, o Senhor diz, vou eu tratar. Lá dentro vou eu fazer, porque tem visto guerra, tem visto choro, tem visto planto, tem visto humilhação naquele lugar. Nessa noite o Senhor diz que vai aquietar o teu coração. Nessa noite o Senhor vai te fortificar. Da maneira que você entrou aqui, você não vai sair mais. Tu entrou de cabisbaixo, com o coração triste, porque Deus tem visto. Nessa noite você não veio em encontro com o Senhor por acaso. Nessa noite você veio porque tem algo da parte do Senhor para a sua vida. E declara aí, eu recebo a minha bênção que vem da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor entra com livramento dentro da sua vida. Amém, minha irmã? Glória a Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós vimos que o Senhor dos Exércitos, como já foi dito aqui, mensagem que já estava sobre o meu espírito, foi ditada aqui pelo nosso irmão evangelista Bernardo, e essa testificação veio do Senhor. Já estava em meu espírito acerca de fazermos lembrança do pão asmo. Já estava no meu espírito acerca de fazermos lembrança da Santa Ceia, fazer memória do Cristo, do sangue e do pão que é o teu corpo. Nessa noite já estava em meu espírito a lembrança que nós temos que estar conectado com a tua palavra. Nessa noite estava em meu espírito de trazer aos irmãos, fazer memória de estar em propósito, em jejum, em nenhum compromisso, ou seja, em uma promessa a qual Deus tem para cada um de nós. Nessa noite eu quero lembrar aos meus irmãos que para nós tomar posse dessa promessa, nós temos que estar com disponibilidade para receber do Senhor. Nós temos que ter disposição e a responsabilidade de cuidar daquilo que o Senhor tem para colocar em nossa mão. Vem crescimento da paz de Deus para vossas vidas. Vem bênção do Senhor para a vossa vida. Tem céu de bronze sendo quebrado nessa noite. Tem céu de bronze sendo estipado nessa noite. Tem portas travadas que vão se abrir. Vai a séria. Nagara subicovaramas. Então, meus amados irmãos, nós lembramos aqui que o Senhor tem dito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, no seu verso de número 3, o Senhor nos faz lembrar também que Ele nos humilhou e nos deixou passar fome. Ele nos alimentou com maná a qual não conhecemos, e nem os vossos antepassados, que é os vossos pais. E Ele nos lembrou que nos dá a entender
dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele também traz memória que durante 40 anos ele disse que o seu povo não rasgou a sua veste e que eles não incharam os seus pés. Também traz memória a vossos pais, que ensinai, assim como o Pai tem disciplinado o teu filho, da mesma forma assim o Senhor disciplina o seu povo na face da terra. Ele nos traz memória também nesse momento, através do teu Espírito, que ele disse: obedecei os meus estatutos e os meus mandamentos, e aquele que obedece aos meus mandamentos, eu levarei em terras a qual não faltará águas, mananciais, o pão, não faltará fogo, não faltará a videira, não faltará o vinho. O Senhor está dizendo: estou mostrando que eu sou o grande eu sou. Como já foi dito aqui pelo irmão, quando Moisés disse: Senhor, o que eu direi para com o povo israelita? Diz aos filhos de Israel que eu sou. Aleluia. Eu estou falando que eu, glória a Deus, que eu não estou no começo e não estou no fim. Ele está dizendo: eu sou o Criador, o Deus único. Glória a Deus. Ele está dizendo que ele é com o seu povo, cuja um povo busca obediência. E aquele que obedece, não faltará o pão de cada dia. Lembramos também da calamidade. Lembramos também do profeta no calabouço. Lembramos também do profeta que foi lançado em cativeiro. Mas também lembramos dos anjos que quebrou as correntes, que quebrou os cadeados e que quebrou as algemas quando Pedro estava lá. E a igreja orava por ele. E quando o anjo veio para libertá-lo, despertou ele daquele sono e levou para fora, e ali ele se ausentou da presença daquele homem de Deus. Lembramos também do apóstolo Paulo, cuja sofreu por amor ao evangelho, duro será para ti, recalcitrado nos ardilhão. Aleluia, então não se turbe o seu coração. Não deixe o seu coração ensoberbecer. Não deixe o seu coração se orgulhar. Não se afarte. Sinta-se na presença de Deus e cumpra o propósito que Ele tem para cada um de vocês cumprir nessa terra. Porque Deus tem propósito na vida de cada um. Como disse Jó: bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. E nós observamos, meus amados irmãos, que não adianta a gente mudar algo que já está. Não adianta vir um homem dizendo: eu sou de Deus, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem são eles? Nada mais, nada menos do que eu e do que você. Não há diferença para com eles. Diferentemente chamado por Jesus para uma grande obra. Mas também aqui nós estamos para esse cumprimento de uma boa obra, a qual nós vamos apresentar e prestar conta diante do Senhor. Ninguém vai fazer algo para Deus naquele grande dia, vai apresentar ao Senhor, porque a obra de Deus, ela tem testemunho, ela tem os anjos do Senhor contemplando ela. Aleluia. E aquele que faz no sentido de bom e daquele que faz no sentido de mal, todos os caminhos vão nos levar ao Senhor. Lembramos também que está escrito que todos se apresentarão diante do reino de Deus e diante do seu juiz da sua glória para prestar conta com ele naquele grande dia. Ninguém escapará do juiz de Deus. Todos vão se apresentar. Também lembramos que toda boca confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele grande dia, declarando que santo, santo, santo é o Senhor. Não importa quem seja, não importa se seja feiticeiro, macumbeiro, seja quem for, mas todos vão se apresentar diante do Senhor. Nós temos que fazer a obra de Deus com eficácia. Nós temos que fazer a obra de Deus com a palavra verdadeira. E entendermos que a palavra do Senhor, ela não precisa de se embelezar.
É uma palavra que não se mistura, que não se maqueia. É uma palavra pura, como diz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Nós temos que aprender, aleluia, seja o nome do Senhor, que o Senhor nos ensina e nos capacita para levarmos uma boa nova, mas a boa nova que traz arrependimento, a boa nova que traz renúncia, a boa nova que cuja que estão as trevas, aí há a luz sobre ele e ele vinha a ser iluminado pela luz da vida eterna. Nós temos que fazer memória, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que lembrar que Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. Ele está dizendo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a revelação de Deus aqui na terra. Em outra hora, ele diz, como o Senhor diz lá no Antigo Testamento, João capítulo 8, verso de número 58, ele disse, em verdade eu vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Glória a Ele está Deus. dizendo, eu sou Deus. Ele está deixando bem claro, bem explícito para todos aqueles que estavam ali ouvindo a sua mensagem. Ainda eles não criam. Mas o Senhor Jesus, ele está deixando claro, assim como Deus deixou lá em Êxodo 3:14. Assim ele está deixando em João 8:58, que ele é e que ele sempre será. Jesus esteve sempre conosco. E o Senhor nosso Deus, ele está lutando pelo seu povo. Ainda que o céu não se mova, ainda que não vejamos os céus abertos, mas o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, ele está no domínio de todas as coisas. Ele está no domínio de cada um de nós. Ele domina a nossa vida, ele domina o universo. Então aprendemos, meus amados irmãos, que nós somos cooperador de Deus, né? E lavoura de Deus, edifício do Senhor. Esse edifício, esse santuário, ele é santo. Esse edifício, esse santuário é o templo do Espírito Santo. É o templo que Deus habita através de nós. Cuja ele mesmo tem falado que não habita em templo feito à mão do homem, porque ele mesmo fez o seu templo. Então nós somos esse templo. E tem muitas pessoas dizendo, o corpo é meu. Eu faço o que eu quero, eu determino o que eu quero. Mas nós temos que entender que nem um fio de cabelo das vossas cabeças nós mandamos nele. Porque tudo que está aqui pertence àquele que pagou um preço de sangue na cruz do Calvário. Morreu por cada um de nós. Por cada um de nós, para que hoje nós estejamos aqui glorificando e exaltando o grande eu sou, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é, e nós não somos nada. Nós somos adoradores de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Estamos seguindo na sua aleatória, na sua palavra, naquilo que ele deixou escrito. Não vamos romper nem para a direita e nem para a esquerda, porque nós temos um foco. Nós temos um alvo, e o alvo é Cristo. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que a qual muito tem afastado do caminho do Senhor, porque ele olhou para a direita, porque ele olhou para a esquerda e viu algo que tirou e desviou ele do caminho do Senhor. Então nós temos um alvo. Se nós estamos mirando em algo, é em Jesus Cristo de Nazaré. Fora dele não há outro. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. O caminho que nós devemos seguir. A vida que nós temos que ter. A verdade que nós temos que conclamar. A justiça. Ser fiel uns aos outros. Amar uns aos outros, e Deus acima de tudo e de todas as coisas. Nós entendemos, meus amados irmãos, como ele diz, se alguém sobre este fundamento que é Jesus, este fundamento, nós vimos que tem muitas pessoas querendo trazer um fundamento aonde já está.
Se o fundamento é Cristo, não tem como mudar. Se há um edifício para ser construído, não tem como nós mudarmos aquela base que já está pronta. O segredo é crescer, é subir, é subir, é subir. Porque primeiramente nós descemos na presença do Senhor e nós criamos raízes. Agora vamos expandir, alargar as tendas, porque o Senhor é quem dá ordem. O Senhor é quem ordena. Ceifeiro vai vir, ceifeiro vai vir, porque o Senhor da seara, ele disse na tua palavra que nós rogamos ao Pai, que é o dono da seara, para que ele envie ceifeiro, porque ceifeiros são poucos. Como diz a palavra do Senhor, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero dizer para os meus irmãos nessa noite que a obra de Deus, ela não é uma herdade de terra para estar passando de herança de filho para filho para filho. A obra de Deus é algo para pastores chamados, cuja está no coração de Deus. E aqueles que vêm pensando em enriquecer com a obra de Deus, pensando em ter recurso com a obra de Deus, saqueando as ovelhas do Senhor, trazendo as ovelhas a viver no pecado, não ensinando o caminho da verdade. Esses pregadores são palha, são edifício cuja vai pegar fogo e vai queimar, porque toda a obra vai ser provada naquele grande dia, e a obra será provada por fogo, e aquela que permanecer e não se estipar e não ser destruída, grande será o galardão daquele cuja ensinou o caminho da verdade. Grande será o galardão daquele cuja ensinou as pessoas a perseverar em Cristo. Grande será o galardão daquele que ensinou as ovelhas e deu às ovelhas um pasto verdejante. Eita, glória a Jesus. Mas aqueles que ensinou a ovelha a errar, aqueles que ensinou a ovelha a pecar, esse não terá parte com o reino de Deus. Ele será desligado do reino do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fogo provará as nossas obras. Se as nossas obras for fiel diante do Senhor, ela vai permanecer. Se essa obra for Cristo, for do Espírito Santo, essa obra ela expande, ela cresce. Mas se for do homem, ela vai se estipar, ela vai se desaparecer. Porque o homem não tem poder de construir algo que vem do coração de Deus, se não for chamado por Ele. Então o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Darei descanso para vossas almas. Entendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer trocar fardo nessa noite. O Senhor quer trazer jugo suave para a vida nessa noite. O Senhor está cancelando o fardo pesado. Está dizendo: bendita do meu Pai, vem e possuir por herança a verdade que o Senhor tem preparado antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor nos chama a servir a Ele uma vida plena, uma vida de justiça, uma vida de honestidade e com a vida de verdade. Porque hoje tem muitos brincando com a palavra do Senhor, tem muitos brincando com aquilo que é de Deus, algo que não é de se brincar. Aleluia, Jesus. Nós entendemos que o inimigo das vossas almas, ele não brinca. Nós entendemos que o inimigo das nossas almas, ele não brinca de destruir. Ele não brinca de roubar, não brinca de matar. Ele não brinca de destruir casamento. Ele não brinca de